Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Feche seus olhos, esse é o seu momento de falar com Deus. Fala sobre a sua semana que passou, como você quer que seja a semana que está por vir. Fale sobre suas alegrias, aquilo que você gosta de fazer. Pode falar também suas dores para Deus, aquilo que você não consegue falar para nenhum amigo próximo, mas para Deus você pode falar, porque Ele é seu melhor amigo. A única pessoa que você pode confiar 100% nesse mundo é Deus. Tem uma frase de uma música, Vento Impetuoso, que é: vem renovar os corações com teu amor. Então deixa o amor de Deus chegar em você. Ele te ama, Ele ama todos nós. Mesmo a gente pecando, mesmo com todos os erros que a gente comete, mesmo assim Ele nos ama. O importante é o arrependimento e pedir desculpa depois, porque Ele sempre vai nos perdoar. Deus tem o perdão infinito. Eu acho que alguns de vocês aqui estão obrigados por algum familiar ou algum amigo chamou para fazer com você. E se você ainda não conseguiu abrir seu coração para Deus, esse é o momento. Abra seu coração, porque estamos aqui justamente para isso. O crisma e o batismo, que é o tema da aula de hoje, não é só mais um sacramento ou mais algum gesto ou mais alguma coisa. É um momento que a gente se torna verdadeiro filho de Deus e o momento que a gente deve se permitir sentir todo o amor e tudo que Ele tem para nos dar. E é isso, pode abrir os olhos e podem ir sentando. Aí eu chamo a Antonella e o Gabriel para dar a aula de hoje. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão bem? Passaram bem esses dias? Estão com sono? Eu tô. Tá bom. Semana passada... Peraí, dá oi. Oi, gente. Semana passada foi falado com vocês que aquela era a última aula sobre o creio. Então, hoje a gente vai começar um tópico novo que é de extrema importância e vai acompanhar vocês nas próximas semanas, que são os sacramentos, como está escrito aqui. Quem sabe me dizer qual que é algum sacramento? Batismo. Casamento. Crisma. Eucaristia. Penitência. Ordem. Extrema-unção. Tá bom. Tá bom. Já deu. Arrasaram. Parabéns. Tá bom. Então a gente vai falar sobre isso. Começando então por um pouco de contexto, que seria a liturgia. Começando então por o que é a liturgia. A liturgia é qualquer ato em que o povo de Deus vai participar da obra de Deus. Como a gente sabe, Deus não precisa da gente, mas por amor Ele escolhe que a gente colabore com Ele em sua obra, coopere com Ele. Então, qualquer ato em que existe essa cooperação é chamado de um ato litúrgico. Assim como a gente usa palavras, gestos, palavras escritas, enfim, para se comunicar homem com homem, pessoa com pessoa, Deus vai usar a liturgia e, sobretudo, vai usar os sacramentos para se comunicar com a sua criação, conosco. Tem duas funções principais da liturgia, que na verdade deveria ser a função de tudo que a gente faz na nossa vida, mas é a função que a igreja denominou da liturgia, que seria glorificar a Deus e santificar o homem. Então, todo ato litúrgico, toda a Santa Missa, todos os sacramentos, todas as bênçãos, procissões, orações,
eles servem para glorificar a Deus na Santíssima Trindade e santificar a nossa própria alma. E como eu já falei, o centro da liturgia, né, o mais importante dos atos litúrgicos são os sacramentos. Todo o calendário litúrgico, toda a liturgia vai ter como centro os sacramentos, principalmente a Eucaristia. Bom, agora esse é o significado de um... Tá bom, pode passar. Esse é o significado de um sacramento. Um sinal visível e eficaz de uma graça invisível. Por que sinal visível? Porque no momento em que está acontecendo o rito ali, está acontecendo a ação do sacramento, a gente tem um sinal visível, que a gente consegue ver. Ou seja, quando o ministro ele vai lá e joga água na sua cabeça durante o batismo, quando ocorre a unção do óleo do crisma que vai ocorrer sobre a testa de vocês, e esse é o sinal visível, ou seja, vocês conseguem ver ali o que está acontecendo, que tem meio uma celebração que você consegue ver. De uma graça invisível. Graça invisível porque acontece uma coisa que a gente não consegue ver, mas pela nossa fé que a gente tem em Deus, a gente consegue enxergar que algo mais profundo está acontecendo ali. Então, por exemplo, no batismo vai ocorrer você começar a fazer parte do povo de Deus, você se incorporar à igreja por causa que você vai ter os seus pecados perdoados. Na Eucaristia vai ocorrer o alimento dessa graça que vocês vão receber no batismo e em diversos outros sacramentos. E, enfim. E agora a gente vai explicar o que é a eficácia desses sacramentos. Tem um parênteses ainda dessa frase, mas já deixa avisado, a palavra decorar, saber decor, vem de saber no core, no coração. Tenham essa frase no coração de vocês, isso é muito importante. É que nem saber os mandamentos, tem que saber a definição de sacramentos, mas a gente ainda vai pôr um parênteses nisso. Então, o catecismo vai nos trazer uma frase que é ex opere operato. O que significa isso? Significa, traduzindo muito, de forma muito solta, seria pelo fato de que foi operado. Mas o que isso quer dizer? Isso tem a ver com a eficácia de um sacramento. Quando a gente vê uma placa de pare no trânsito, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que parar. Aquela placa significa que nós temos que parar. Mas ela vai estar freando o nosso carro? Não. Por exemplo, esse sinal, o sinal da placa de pare, não é um sinal eficaz. Porque ele não está fazendo o que ele está significando que é para fazer. Já os sacramentos, eles são sinais eficazes. Porque eles fazem aquilo que eles simbolizam. Por exemplo, a Eucaristia, ela é um sinal de que Deus está presente conosco. E de fato, a gente sabe que na Eucaristia Deus está presente conosco em corpo, alma, sangue e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Isso. Então, indo mais profundamente nessa eficácia, todos os sacramentos ocorrem unicamente por causa da graça de Deus. Isso quer dizer algumas coisas pra gente. Primeira delas, não depende da santidade de quem está fazendo o sacramento, nem de quem está recebendo. Não depende da pessoa merecer ou não o sacramento, e não depende do padre ou do bispo ser muito santo também. O pecado do homem não impede a graça e a misericórdia de Deus. E outra coisa, não depende, isso é muito importante, os sacramentos não dependem da disposição do recipiente, ou mesmo se o recipiente acredita ou não no que está recebendo. Algumas pessoas vão falar que, tem que esperar a pessoa acreditar no batismo para ser batizada. É bom que a pessoa acredite no sacramento que está recebendo? Sim, é muito bom. Principalmente vocês que vão receber o crisma, o sacramento da maturidade, vocês têm que saber o que vocês estão recebendo e acreditar nisso. Porém, se a criança muito pequenininha for batizada, não souber o que está acontecendo, ela vai estar batizada? O batismo ou qualquer sacramento não depende da disposição nem da crença do recipiente. Isso estaria reduzindo Deus à vontade do homem. Tu estaria reduzindo essa graça, esse presente de Deus, o que eu acho. Mas isso é importante, é um parênteses importante. Por exemplo, no Crisma, a gente vai receber em sua plenitude o Espírito Santo e vai poder frutificar com os dons do Espírito Santo. Se a gente vai receber o Espírito Santo acreditando ou não, estando forçado ou não. Mas, agora, se a nossa alma vai ser
se a gente vai buscar a santificação da nossa alma, se a gente vai buscar crescer em virtude, nos dons do Espírito Santo, isso sim depende da nossa cooperação com Deus. A graça vai estar ali, a sementinha vai estar ali. Se a gente vai cultivar isso, se a gente vai buscar as virtudes, isso depende da nossa cooperação com Deus. Ele vem ao nosso encontro, a gente precisa corresponder. Bom, agora falar sobre a importância dos sacramentos. E os sacramentos são muito importantes para nós porque ele foi uma graça concedida por Deus a nós. Então, ele foi um presente de Deus para nós, se a gente, como está aqui, junto com a doutrina e reta conduta são um caminho seguro para o céu. Então, se a gente seguir os sacramentos na ordem, bonitinho, eles vão ser meio que um caminho mais fácil para o céu, digamos assim. E isso é um presente de Deus para nós. Isso é uma nova forma de amor que ele demonstra por nós, nos dando meio que um caminho mais fácil para a gente conseguir chegar no nosso objetivo, que é a salvação. A igreja ela vai apresentar os sacramentos como uma forma concreta para representar a nossa união com ele. Então não vai ser um ato simbólico, uma simbologia de quem a gente está unido com Deus aqui na Terra. Mas vai ser realmente a união da cabeça, que é o próprio Deus, com o corpo de Cristo, que é a igreja, ou seja, o povo de Deus que somos nós. Os sacramentos eles vão fortalecer, alimentar e expressar nossa fé. Porque os sacramentos, eles vão ser, como eu falei, eles vão ser uma graça de Deus para nós. Então a gente vai conseguir chegar no céu mais fácil, conseguindo os sacramentos que vão alimentar e fortalecer e expressar nossa fé profundamente por Deus. Pensem, por exemplo, nos sacramentos como um colete salva-vidas. A gente está, por exemplo, na água, tem como chegar até a terra firme nadando? Tem. Não é muito melhor e muito mais recomendado tu ter essa segurança do colete salva-vidas? É isso que os sacramentos vão ser pra gente. Tem como chegar à salvação sem os sacramentos? Deus, ele pode tudo, é possível. Recomendo? Não. Deus está nos dando essa graça, Deus está nos dando essa oportunidade, então não vamos desperdiçar ela. Agora sim, esses são os 7 sacramentos, como vocês falaram no início da aula, então vamos ler todo mundo aqui junto, porque todo mundo tem que saber isso aqui. Vamos lá. Batismo, Eucaristia, confirmação ou crisma, penitência ou confissão, unção dos enfermos, matrimônio e ordem. Muito importante saber isso. E muito interessante também que a gente vai ver que os sacramentos eles estão associados às fases da vida material, da vida física nossa. Por exemplo, batismo vai estar associado ao nascimento, ou a unção dos enfermos, quando a pessoa está enferma. Matrimônio e ordem como a missão, a vocação da pessoa. Só para ver assim que realmente Deus ele reconhece que a nossa vida física e a nossa vida espiritual tem uma associação, ela tem uma comunhão. Bom, agora eu vou falar sobre o sacramento de iniciação, que como a Antonella falou, representam meio que o processo que vão representar o processo de amadurecimento da nossa alma. Então, por exemplo, o batismo vai ser o nascimento, como ela falou, a gente vai renascer como uma nova criatura. A gente vai renascer nas águas do Espírito, ou seja, a gente vai receber a graça de Deus. A Eucaristia, que é chamado sacramento do sacramento, é o sacramento mais importante. Vocês vão ter uma aula mais profunda sobre ele, mas ele é o sacramento mais importante porque ele alimenta a nossa fé, ele alimenta a graça que a gente recebe dos outros sacramentos. E a confirmação ou o crisma é o amadurecimento da alma de vocês, ou seja, vocês vão querer e vocês vão decidir que vocês querem realmente a fé católica. Essa vai ser por isso que é confirmação, vocês vão confirmar que vocês querem ser realmente católicos. A próxima categoria então vai ser os sacramentos de cura. Esses são 2, a penitência e a unção dos enfermos. A penitência, também chamada de confirmação, confissão, desculpa. A penitência, também chamada de confissão, é aquele momento que você se humilha diante a Deus e implora pela misericórdia dele, para que a gente receba o perdão dos nossos pecados diante do nosso arrependimento. A unção dos enfermos, ela acontece quando a pessoa está com alguma enfermidade de corpo e ela vai sustentar e dar consolo para a alma durante
durante essa enfermidade. Esses dois sacramentos eles estão associados então à cura espiritual, como eu mencionei, né? E também a consolo e paz. E são de fato aqueles sacramentos que nos unem de volta à comunhão, ao estado de graça com Deus. E agora o sacramento de serviço, como eu citou anteriormente, são os sacramentos que vão exercer a nossa missão aqui na Terra. Então, por exemplo, o matrimônio, onde a gente vai seguir com uma pessoa do lado do teu lado, né, onde a gente vai cultivar a fé daquela outra pessoa como marido e mulher. E a ordem, que é o sacramento onde vai decidir se você vai querer seguir uma vida sacerdotal e você vai querer estar realizando sacramentos sobre uma pessoa, enfim. E eles são muito importantes porque eles vão construir a comunidade católica, né? Porque eles vão exercer a função de cada um aqui na Terra, como eu falei. Os sacramentos de serviço são basicamente como Deus nos chama para chegar no céu, a forma, qual o caminho que Deus sonhou pra gente chegar no céu e alcançar a santidade. Então, continuando, o catecismo vai nos dizer que os sacramentos foram instituídos por Cristo, mas preservados pela Igreja. A doutrina católica vai dizer que a Igreja ela é a guardiã dos sacramentos. A gente pode ver aqui que ainda no seu ministério terreno, quando Jesus estava na Terra, ele instituiu os 7 sacramentos. Tanto é que a gente pode achar todos eles de muitas formas diferentes na Bíblia. Por exemplo, cadê o batismo? Tá aqui o batismo, tá marcado aí para vocês. Jesus vai falar em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Então, todos os sacramentos, eles não são uma invenção do homem, eles não são uma burocracia da Igreja. Eles são, de fato, os ensinamentos que Cristo nos deu quando Ele estava na Terra. Mas cabe, né, a Igreja, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, a preservar esses sacramentos exatamente da forma como eles foram passados por nós, ao ponto que depois a gente vai ver mais sobre o que faz um sacramento válido. Mas como esses sacramentos foram tão bem preservados, qualquer modificação em alguns fatores que a gente vai falar mais pra frente podem alterar se esse sacramento foi válido ou não. Até agora, vocês têm dúvida? Podem perguntar mesmo. Sem medo, gente. Bom, agora eu vou falar do tripé da igreja, que como ela falou... Não, tripé dos sacramentos, bom, o tripé dos sacramentos, eles são os elementos essenciais para que ocorra um sacramento, ou seja, que o sacramento seja válido. Então, temos a fórmula, que é o que é dito durante o sacramento. Então, por exemplo, na Bíblia, onde a Antonella pegou a passagem de Mateus, que falou sobre, introduziu, né, o batismo, ele fala que Jesus fala para os apóstolos: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma do batismo. Então, essa vai ter que, o padre vai ter que falar isso, o ministro vai ter que falar isso, na verdade, para que o sacramento ocorra realmente. A matéria é o sinal sensível, ou seja, o sinal que a gente pode sentir ali no momento. Então, por exemplo, o candidato que vai receber o óleo na cabeça do crisma, ele vai sentir o óleo ali. Então, a matéria do sacramento é o óleo do crisma. Então, a matéria do sacramento da crisma vai ser o óleo, a matéria do sacramento da Eucaristia vai ser o pão e o vinho, e assim por diante. E o ministro, que é quem administra, ou seja, quem realiza o sacramento sobre o candidato que quer receber o sacramento ali. Eu esqueci até de confirmar isso, mas o parênteses ali que eu falei é que a definição do sacramento que a gente vai ser melhor pra gente lembrar de tudo que a gente vai estar falando, vai ser sinal visível e eficaz de uma graça visível. Qual que é a definição do sacramento? Sinal visível e eficaz da graça invisível. Decorem isso. Próxima
coisa que a gente vai falar sobre sacramentos são sacramentos indeléveis. Existe uma categoria de sacramentos, 3 deles, que imprimem caráter na alma. Mas o que seria isso? O batismo, a crisma e a ordem, elas põem como se fosse uma marca na nossa alma que não pode ser tirada. Uma vez tendo esse sacramento, ele não pode ser tirado ou refeito. Uma vez batizado, você vai ser para sempre batizado. Sempre parte da Igreja Católica, mesmo que depois você decida que não quer mais ser católico, você ainda vai ser um católico batizado. Você ainda vai ser batizado na Igreja Católica. Mesmo que depois você decida não seguir com a Igreja Católica, você ainda vai ter sido crismado. Mesmo que depois você decida que não quer mais ser padre, você ainda vai ter sido ordenado. Então, realmente, até depois, no seu julgamento pessoal, você vai estar lá diante de Deus, na tua alma vai estar marcado que você foi batizado, que você foi crismado, que você foi ordenado, enfim. Agora, por que os outros sacramentos não põem essa marca que não tem como ser tirada? Primeiro, a confissão. Vocês já pensaram só poder confessar uma vez na vida? Não seria muito bom. A gente pode receber a confissão tantas vezes quanto a gente estiver arrependido dos nossos pecados. É óbvio que só porque o sacramento ele não é indelével, não quer dizer que a gente pode banalizar esse sacramento. Não pode ficar, toda hora até perder o seu sentido. Então, quantas vezes eu estiver arrependido, eu ainda posso receber a confissão. Da mesma forma, a gente não pode só comer uma vez na vida. Por isso a gente tem que alimentar a nossa alma frequentemente com a Eucaristia, por isso não é indelével. A unção dos enfermos, de novo, cuidado para não banalizar, mas quantas vezes for necessário esse consolo, essa paz, essa cura espiritual por causa de uma enfermidade, vai estar disponível para nós o sacramento da unção. E o matrimônio é uma questão que não existe separação, não existe divórcio dentro da igreja com o matrimônio, porém, caso ocorra a morte do cônjuge, como até que a morte o separe, o matrimônio ele pode ser feito novamente com outra pessoa. Mas esses são os sacramentos indeléveis, eles imprimem caráter, eles não podem ser tirados ou feitos de novo. Independente do que aconteça, se for para o céu, para o inferno, você vai ter esses sacramentos. Bom, agora chegamos no sacramento do batismo, o primeiro sacramento que a gente recebe na nossa vida. E esse sacramento ele é muito importante pra gente, porque ele é associado ao nascimento da vida, na vida natural, ou seja, a gente renasce. A gente renasce, vai renascer das águas do Espírito, como eu falei anteriormente. Onde a gente vai renascer nas águas do Rio Jordão, das próprias águas que Jesus foi batizado, e a gente vai renascer nas águas do Espírito para que a gente consiga receber a graça dos outros sacramentos. Ou seja, esse sacramento ele vai ser a abertura dos outros, vai ser a porta para os outros sacramentos. Então, sem o sacramento do batismo, a gente não vai poder receber os outros sacramentos. Então, você não vai poder receber a Eucaristia, nem a Crisma, porque sem o sacramento do batismo, você vai estar com o pecado original. Porque o sacramento do batismo, como eu falei, ele renasce, a gente renasce como uma nova criatura. Então a gente tem a nossa alma completamente lisa depois do sacramento do batismo. Então a gente não vai ter nenhuma ferida de pecado. Ou seja, ele vai remover todo o pecado original, o pecado que ocorreu, que Adão e Eva cometeram, que nasce conosco, e todo o pecado que foi cometido antes de você receber o sacramento do batismo. Então, se você se batizou e logo depois você morreu, já está no céu. Porque a sua alma está completamente lisa, ela está completamente sem nenhuma ferida de pecado. Porta da vida do Espírito, aos outros sacramentos, como eu falei, ela vai ser a porta para os outros sacramentos. Então, sem ele, você não vai conseguir receber os outros sacramentos. E a liberdade de viver na graça de Deus, porque depois que a gente recebe o sacramento do batismo, a gente é introduzido na igreja. Então, a gente vai fazer parte do povo de Deus depois de receber o sacramento do batismo. Dúvidas até agora? Tá bom. Me lembrem rapidinho qual que é o tripé para acontecer o sacramento? Isso. Que bom que vocês estão prestando atenção. Então, qual que é o tripé para o batismo? A fórmula, então o ministro ele vai falar o nome da pessoa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A matéria ou a parte visível do sacramento vai ser a água.
E o ministro, quem vai poder administrar esse sacramento, pode ser qualquer nível de ordenação, que seriam os diáconos, presbíteros, padres ou bispos. Eu vou reforçar de novo essa parte sobre a validade dos sacramentos. Existe uma história que aconteceu uns anos atrás, um padre, então ele tem crisma, batismo, crisma, ordenação. Ele realizou alguns batismos, ele era recém-ordenado, e um dia, por curiosidade, ele foi assistir o vídeo do batismo dele. Nesse vídeo ele descobriu que ele foi batizado: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por consequência, o batismo dele não foi válido, a crisma também não, a ordenação também não, e todos os batizados que ele realizou também não. Por isso ainda eu reforço, a igreja preservou com tanto cuidado todas as tradições, todos os sacramentos, por isso é tão importante a validade do tripé. Tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Não. Então, agora a gente vai falar então sobre quem pode ser batizado. São muitas condições. Muitas condições. São muitas condições. Quem pode ser batizado é todo aquele que não é batizado. Simplesmente, bastante coisa, né? Primeiramente, a gente vai ter o batismo das crianças, que vai ser aquele batismo que vai ser logo que você acabou de nascer, você vai receber, porque vai permitir que a criança cresça podendo participar da graça de Deus. Como eu falei, depois que ela for receber o sacramento do batismo, ela vai ser introduzida na igreja, então ela vai fazer parte do povo de Deus. Conta com o auxílio dos pais e padrinhos, ou seja, os pais e os padrinhos daquela criança que recebeu o sacramento vão ter que cultivar essa fé na vida da criança, então vão ter que motivar ela a cumprir todos os 10 mandamentos, motivando ela a estar na igreja todo domingo, estar em missa de preceito e receber os seguintes sacramentos. E necessita a catequese depois do batismo. Para você receber a Eucaristia, necessita fazer a catequese para eles conseguirem entender mais ou menos o que eles vão receber ali no momento do sacramento da Eucaristia. E a gente tem o batismo dos adultos, que acontece depois do início do catecumenato, que é basicamente isso aqui que está acontecendo com vocês. Só que ao invés de ser para a crisma, é para o batismo. Então eles vão ter que entender mais profundamente o que eles vão estar recebendo ali. E também conta o auxílio dos padrinhos para que eles cultivam a fé e todas as virtudes para as pessoas, para vocês. Quem vai ser batizado aqui? Só por curiosidade. Tem bastante gente. Bastante gente. Mais do que de quinta. Mais do que de quinta. Parabéns, então, para vocês que vão ser batizados. Vocês já sabem o dia que é? Vocês lembram? 3 de junho. Tá chegando? Batismo de adultos não é só questão de idade. É questão de saber o que você está recebendo ou não. Por que a gente fala que a catequese é após o batismo para batismos de criança? Porque não tem como uma criança de poucos meses entender o que ela está recebendo antes de receber. Então, a catequese que acontece após o batismo vai ser para preparar ela para os outros sacramentos? Vai, mas vai também ser para ela entender o que ela já recebeu. O catecismo tem, no parágrafo 1212, ele vai ter uma frase maravilhosa que vai falar assim: por que a gente não batizaria crianças, se batizando a criança, ela logo pequena, ela já vai poder participar de toda essa beleza, toda essa graça de Deus? Por que a gente privaria uma criança, por exemplo, de receber a Eucaristia? Então, por isso que a gente batiza crianças também, e isso também desde a época dos apóstolos já era feito, o batismo de crianças. Agora então eu vou falar dos efeitos do batismo. O que faz na nossa vida aquela graça invisível que a gente recebe. O catecismo vai nos apresentar os efeitos como purificação, santificação e justificação. O primeiro efeito então vai ser que o batismo ele vai apagar da nossa alma, como o Gabriel já falou, primeiro o pecado original, que todo mundo nasce com, e se houver algum, porque se a criança for muito pequena não vai ter, os pecados pessoais. Não só ele vai apagar o pecado, mas também a mancha do pecado, a sequela do pecado que ficaria na nossa alma. Ainda sobre o pecado original, vocês lembram que quando fala? Você falou que ele apaga a sequela do pecado. A confissão não faz isso, ela só apaga o pecado em si, não sequela. É isso. O batismo ele também não apaga a sequela, ou seja, você, até desculpa corrigir. Não, tudo bem. O que acontece? Você
quando recebe o batismo, você está limpo, você está zero bala. Mas a gente ainda assim vai ter a concupiscência. Ou seja, o que é a concupiscência? É a nossa tendência para fazer bobagem, tendência para o mal. Isso a gente ainda vai ter, né? Se você for batizado e atravessar a rua, um carro vier aí, pegar você vai para o céu direto. Beleza, maravilha. Mas voltando à nossa realidade, que graças a Deus isso não vai acontecer com ninguém, né? Vão ser batizados? Sim. A gente vai ganhar uma graça especial para lutar? Claro que sim. Mas a nossa tendência, a nossa concupiscência para o mal, ela continua. Não, mas eu quero dizer a sequela dos pecados anteriores. Os pecados pessoais. É, os pecados. Então, se eu tiver um vício, eu tenho um vício, vamos dizer assim, ó, falando bem abertamente aqui, vamos supor que eu tenho um vício da pornografia. Se eu for batizado, o meu vício ainda está lá, a consequência do meu vício ainda está lá. E eu vou precisar lutar contra o meu vício. Certo? É lógico que eu vou ter uma graça especial para lutar com mais força. Mas essa consequência está comigo ainda. Entendeu? Não é um passe de mágica, isso que é importante a gente saber. O sacramento não é um passe de mágica, mas ele é uma força que vai eliminar todos os seus problemas. Não é, para vocês vão saber o que eu estou falando, não é organizações Tabajara, né? Aconteceu e comprei o produto Tabajara, já tô novo, né? Não é assim que funciona. Muito velho, né? Vocês não sabem o que é isso. Tá bom, vocês sabem, não sabem? Então, é que eu sou velho, desculpa, gente. Mas não fui eu que falei isso aí, foi meu pai que me contou um dia. Vocês estão pegando no meu pé. Mas então, o que vocês precisam entender é que assim, o sacramento ele vai dar uma força muito grande para você lutar contra os pecados que estão aí no dia a dia. Mas a concupiscência, aquela tendência de fazer uma coisa errada, que é a consequência dos seus pecados, ou dos pecados da humanidade que refletem sobre você, ele continua acontecendo. Tudo bem? Ou seja, a palavra tira sequelas foi errada, mas até o que eu escrevi aqui, o que eu quis dizer nessa hora, o que eu quis dizer nessa hora foi que não foi da vontade de Deus que no batismo, mesmo sem o pecado original, a gente recebesse de volta aqueles dons preternaturais que foram que Adão e Eva tinham antes do pecado original. Ou seja, a gente ainda permanece com a concupiscência, apesar da gente ter o que o catecismo vai até associar com vestes novas. É como se nossa alma colocasse uma roupa branquinha, novinha, limpinha, cheirosa. É isso que o batismo faz. O segundo efeito, então, vai ser a vida nova no Espírito. Deus ama com muito amor, seu amor é infinito, então não tem como medir um amor infinito. Mas Ele ama Ele ama toda a sua criação infinitamente. Mas por meio do batismo, a gente agora se torna filhos de Deus verdadeiramente. Quem antes agora era criatura, agora se torna filho de Deus. Ambos infinitamente amados, mas agora é um amor de pai para filho. Outra coisa, todos os batizados são parte do corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Todo batizado faz parte da Igreja. E também, dessa forma, então, todos os batizados têm uma comunhão, como todos filhos de Deus, todos uma comunhão quase que de irmãos. E, como eu já falei, a gente recebe o Espírito Santo no batismo, recebendo essa graça, né, de poder viver segundo as virtudes, poder crescer com os dons do Espírito, e é uma sementinha que pode ser cultivada na nossa alma para alcançar a nossa salvação. Bom, agora eu vou falar sobre o batismo de Cristo. Jesus foi batizado, mas Jesus ele nasceu com o pecado original? Não, exatamente. Porque ele é como a própria igreja nos fala,
quem é santo é a garantia que já está no céu. Se ele é o santo dos santos, então é a garantia que ele está no céu. Mesmo se ele não fosse batizado, ele já estaria no céu porque ele é filho de Deus. Mas ele se batizou no Rio de Jordão, foi batizado no Rio de Jordão porque ele nos dá exemplo. Porque como a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente também iria seguir o que Jesus realizou no Novo Testamento. Então ele batizou para nos dar exemplo, para demonstrar a importância daquele sacramento do batismo, para que a gente fosse batizado também na igreja. Ele manifesta a Santíssima Trindade, ou seja, porque no momento em que Jesus foi batizado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram presentes, onde o Pai disse e proclamou: eis o meu Filho amado, ou seja, o Pai ele proclamou sobre Jesus e falou: eis o meu Filho amado. Então, a partir daquele momento, ele foi proclamado que Jesus era o Filho amado dele. Então, a gente também seria proclamado nosso Filho amado, o Filho amado do Pai. Então, a gente seria muito amado por ele depois do sacramento do batismo, porque aconteceria a mesma coisa conosco que aconteceu com Jesus. Por isso que garante a filiação divina também. Porque a gente se torna filho de Deus porque ele proclama que a gente é o Filho amado dele. Então, a gente vai ser profundamente amado por Deus. E também, por exemplo, quando Jesus ele foi para as bodas de Caná, ele foi para esse casamento, ele tornou santo o matrimônio, ele santificou o matrimônio. Sendo batizado, Jesus santificou as águas do Rio Jordão e tornou santo, então, esse novo nascimento, esse batismo. Tu tá bem atrás do pilar, não quer mudar de lugar, não? Agora, eu não vou me estender muito, mas tem algumas considerações, alguns ICs, exceções, sobre o batismo. A primeira deles é o batismo de emergência. Vamos dizer que um batizado seja, por exemplo, uma enfermeira, sei lá. E no hospital tem um bebezinho que acabou de nascer e esse bebê nasceu com algumas complicações e ele está morrendo. Se o leigo batizado, não é diácono, não é padre, não é bispo, o leigo batizado, essa enfermeira, ela tiver as mesmas intenções que a Santa Igreja, como é uma situação de emergência, ela pode derramar 3 vezes água na cabeça da criança e falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como era uma situação de emergência, agora essa criança vai estar validamente batizada, se for realizado com as mesmas intenções da Santa Igreja. Que são aquela de receber aqueles efeitos que eu mencionei antes. Depois, caso ocorra da criança sobreviver, ela não pode ser batizada de novo na igreja, porque ela já foi batizada, mas ela pode fazer tipo uma... Como é que foi a palavra que eu usei aqui? Então, uma... Regularização. Uma regularização na igreja sobre aquele batismo que ocorreu de forma válida na hora da emergência. Segundo, a gente muitas vezes vai ver a renovação das promessas do batismo. O que é isso? A pessoa está sendo batizada de novo? Não. Caso a criança seja muito criança, vão ser os pais e os padrinhos que vão falar isso, mas um dos ritos do batismo é que seja: o que pedes à Santa Igreja? E daí os pais e os padrinhos vão responder: a fé. Essa fé, então, que foi concedida no batismo, ela tem que ser cultivada. E por meio da renovação das promessas, a gente pode continuar a cultivar, a regar essa sementinha que nos foi derramada, que nos foi dada no batismo. A gente falou aqui, né, que os sacramentos são um caminho seguro para a salvação. Mas também a gente sabe que Deus, ele é todo-poderoso, ele está acima de tudo que ele mesmo instituiu. Então, a misericórdia dele alcança os não batizados também. Nós, como membros da igreja, a gente tem essa responsabilidade de rezar pela misericórdia de Deus por todas as pessoas que morrem sem o batismo. Sobretudo crianças, mas a todos que morrem sem o batismo, a gente pode rezar e, independente de qual, e Deus conhecendo o coração de cada um, ele pode ter essa misericórdia de salvar até as pessoas que não receberam o sacramento do batismo. Se bem que a gente falou, né, extremamente recomendado que receba o batismo. Vocês também vão ver, principalmente no dia do batismo dos crismandos,
que vão ter outros ritos que acontecem no dia da cerimônia. Por exemplo, a unção com óleo, vai ter a parte lá da vela, vai ter um mini exorcismo. Esses ritos, esses outros ritos, são importantes para o batismo? Sim. Tem uma função específica ali? Tem. Mas, propriamente dito, o batismo ocorre com a água e com o eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa hora que o batismo ocorre, apesar de ter alguns outros ritos. Vale falar também do batismo de sangue, né? Que é o batismo que ocorre quando, por exemplo, que é quando ocorre um mártir, né? Que é o mártir quando a pessoa chega, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo aqui, mas quando alguém chega na sua cabeça e fala, nega sua fé em Deus ou eu te mato. Aí se você não nega, você é martirizado. Falando que é martirizado, e mesmo se você não for batizado e isso ocorrer com você, vai ocorrer o batismo de sangue, ou seja, você vai ser batizado mesmo não estando batizado, pela fé grande que você tem nele. Então, num momento extremo, numa situação extrema ali, você conseguiu permanecer e você conseguiu prevalecer a fé, o teu amor por ele. Então, Jesus vai demonstrar esse amor por você, garantindo esse batizado de sangue, pelo sangue que foi derramado sobre você. E o que é, então, o batismo que acontece quando a gente está numa adoração? É esse batismo aqui? Não? Eu não vou saber explicar. Então, muitas vezes, gente, vocês vão... É uma pergunta besta, né? Muitas vezes vocês vão ouvir o pessoal falando, nossa, eu fui batizada no Espírito Santo. Ontem eu fui batizada... Mas você não tinha sido batizada quando criança? Então, vale, dois batismos? São batismos diferentes, tá? A palavra batismo, ele significa mergulho. Então, quando a gente fala batismo, o batismo de sacramento, é um mergulho na água, por isso que precisa da água. Quando a gente fala, e acontece só uma vez na vida da pessoa, é indelével, como a Antonella falou. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, você está rezando e teu coração se inflama, né, daquela oração, a gente fala que o Espírito Santo, ele veio te ajudar nessa oração, ele veio e está rezando junto com você, ele te inundou com a água do Espírito Santo. Essa água é mais simbólica, a água do Espírito Santo, mas você foi inundado, ou seja, você teve um batismo também, um mergulho no Espírito Santo, e isso vai acontecer diversas vezes na vida de vocês, a depender de quanto é uma graça de Deus, de quanto Deus quer te dar e de quanto você se aprofunda também. Tá bom? Entenderam que é diferente? Então, se vocês ouvirem falar no grupo de oração lá de cima, de terça-feira, né? Na terça-feira tem grupo de oração. Receba o batismo do Espírito Santo. Não é o mesmo batismo que ela está falando aqui. Nem o batismo de sangue que o Dal Santo falou também. Tudo bem? No nosso retiro teve também momentos de oração mais forte. Teve um momento que a irmã Thalita rezou, cantou com a gente. Aquele momento foi um momento de batismo no Espírito Santo também, né? Que é um dom efuso, é um carisma da igreja, é o Espírito Santo que vem sobre nós, né? Que acontece, mas é muito mais como fruto de uma oração. Aqui eles estão falando de um sacramento, que é diferente. O que é um sacramento mesmo? Todo mundo agora? Todos, né? Sinal, A graça invisível. Vocês têm que saber isso. Decorem, gente, Vocês têm decorem. que saber isso. Grifa, circula, Anota bem grande, faz assim. grande. Sobre o batismo de sangue, um exemplo talvez um pouco mais tangível. Isso aconteceu há pouco tempo atrás numa igreja ortodoxa. Tá acontecendo muita perseguição no Oriente, sobretudo, aos cristãos. Em uma dessas perseguições, um muçulmano morreu junto com vários cristãos defendendo a Igreja Católica. Ele foi reconhecido por uma das igrejas ortodoxas como um mártir cristão, porque mesmo muçulmano, mesmo não sendo batizado, mesmo nunca tendo feito parte da igreja cristã, ele morreu defendendo a fé cristã. Dúvidas até agora? Fala. Se caso acontecesse um namoro e não desse tempo da pessoa ser batizada,
No caso de uma criança que ela foi abortada, independente, naturalmente, vamos supor, tá? E a mãe, bom, a criança ela não foi batizada, né? Porque sofreu um aborto, e para ser batizado você precisa pelo menos ter vida. Você não consegue batizar uma planta, quer dizer, a planta também tem vida. Você não consegue batizar uma pedra, né? Mas a planta tem que ter batizada também. É vida humana, né? Você pode batizar seu cachorro. Não dá para batizar o cachorro, por exemplo. Tá bom? Tem que ser uma vida humana. E tem que estar com vida, essa vida humana tem que ter vida, né? Então, uma pessoa que estava no ventre e morreu, né? Ou seja, um aborto, ou uma pessoa já morta dentro do caixão, se eu vou te batizar também não funciona. Tá? Não é assim que funciona. Então essa pessoa, ela não recebe o batismo como sacramento. Nesse caso, o que acontece? Poxa, então não vai ter, mas o que ela fez? Tadinha. Nesse caso, a gente confia realmente na misericórdia de Deus, como a Antonella falou. A Antonella não disse que o sacramento é aquele colete salva-vidas, que você, quando está no meio do mar, você não vai se afogar. Mas uma pessoa, tipo um nadador, ele não consegue nadar no mar sem colete salva-vidas? Até consegue. Ele até pode, se ele é um náufrago, que nem a Antonella estava falando, até pode chegar na terra firme nadando. Vai ser difícil pra caramba, mas a graça de Deus pode alcançar, tá? Então, porque Deus não precisa do sacramento. Quem precisa do sacramento somos nós. Deus está acima, então Ele salva quem Ele quiser. Então, a gente conta com a misericórdia de Deus para que Ele possa salvar essa criança. E tem também uma outra coisa, que é o batismo por intenção. Eu tinha, por exemplo, eu e a Débora, tá? A Débora, vamos supor que ela esteja grávida. Aí perde um filho. Tá? A gente tinha a intenção de batizar essa criança? Sim. Tinha. Então, a nossa intenção é de que ela fosse batizada, mas não deu tempo. Não deu tempo. Infelizmente aconteceu alguma coisa fora da nossa responsabilidade. Então, a gente crê nesse caso, não é um sacramento, mas a gente crê que essa criança realmente foi batizada. Entendeu? Respondeu? Um mártir batizado em sangue, ele é automaticamente caracterizado como santo? Sim, ele vai direto pro céu. Eu queria uma dúvida. Ele falou sobre o Espírito Santo, né? Batizar com o Espírito Santo. Quando a gente está na missa, aí acaba uma pessoa caindo, né? E aí tem pessoas que falam que ela está batizada e ela está repousando. Isso faz parte do que ele fala? Faz. Não necessariamente uma pessoa que tem, não, uma pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo, ela vai repousar. Não necessariamente. Normalmente uma pessoa que repousa... Porque no começo, quando eu comecei a cantar, eu sou católica desde mas não era frequente. Aí quando eu comecei, eu tinha gente que falava assim, olha, a pessoa caiu, ela está com demônio. Assim, na missa de cura. Não sabe? é. É missa de cura. Aí depois Jesus falou, não, ela está repousando. Isso. Tem gente que tem essa dúvida, e por isso que eu estou falando, porque é bom algumas coisas tirar dúvidas, né? Isso. Então, uma pessoa que ela repousa no Espírito Santo, ela está sendo infundida, ela está recebendo o Espírito Santo. Então a gente pode falar que ela está recebendo o dom, né, do batismo do Espírito Santo. Sim. Legal. Mas não necessariamente você precisa repousar para você ter o batismo, você esse batismo de Espírito Santo. Você já sente ali mesmo, né? Entendeu? Obrigada. E não tem nada a ver, repousar com o Espírito Santo, você já sabe, mas eu estou ampliando aqui. Não tem nada a ver com esse negócio de, o cara está endemoniado, tá? Já perguntaram, né? Quando a gente cai, por exemplo, num momento muito forte, assim, que tá um som do Espírito Santo muito forte ali, a gente cai porque o nosso corpo não suporta a graça muito grande do Espírito Santo descendo sobre nós. Então a nossa perna não aguenta essa graça e cai no chão, e a gente fica no chão em estado de graça, entendeu? É isso que acontece. Mais perguntas?
Então a gente vai continuar. Bom, agora eu vou falar sobre os sacramentais, que são os sinais sagrados que têm o objetivo de preparar o homem para receber os frutos dos sacramentos e santificar. Os sacramentais, eles foram instituídos pela igreja, não por Jesus. Os sacramentos foram instituídos por Jesus e os sacramentais pela igreja. Os sacramentais são muito importantes porque eles preparam o homem para receber os frutos daquele sacramento. Então, por exemplo, a gente vai receber o sacramento do batismo. Tem como a gente, através do sacramental, por exemplo, através de uma bênção, o padre pedir a intercessão pedir a vinda do Espírito ou a intercessão de algum santo para que a gente consiga ter o melhor proveito dos frutos dos sacramentos e para que esses sacramentais eles santifiquem a gente, para a gente estar que a graça de Deus prospere em nós. A gente tem diversos tipos de sacramentais. As bênçãos o sacramental mais comum é a bênção, que a gente recebe pelo padre. Aí temos os exorcismos, as venerações das relíquias, as peregrinações, as procissões e os objetos religiosos de devoção para alguns santos. Não é a mesma coisa que um sacramento. Sacramentais, eles são facilitadores, eles vão nos ajudar com a devoção e com a oração. É muito, muito, muito importante que, sobretudo com objetos religiosos, a gente não torne a superstição. Na aula sobre mandamentos, a gente falou bastante sobre superstição. Mas, por exemplo, se eu não beijar meu crucifixo antes de uma prova, eu vou mal. Isso não é para isso que servem os sacramentais. Os sacramentais vão nos ajudar com devoção e oração. Medalhas, relíquias, terços, imagens, água benta, óleo bento, sal bento, enfim. Todos esses são objetos que nos ajudam, objetos e atos que nos ajudam com a oração e com a devoção. Mesmo sem estar abençoado pelo padre, um terço, um rosário, é um sacramental? Não. Tá abençoado. Você está abençoado. É um objeto que vai te remeter à fé, ou seja, um terço, que esteja abençoado. Depende da nossa fé, não é que nem os sacramentos que, independente da nossa fé, vai funcionar ou não. Os sacramentais vão depender da nossa fé no poder de Deus através daquele sacramental. Não no poder do sacramental, no poder de Deus através do sacramental. Fala. Eu escuto muito que evangélicos, principalmente, usam esse negócio de sacramentais como se fossem amuletos. Tipo terço, sabe? Tem alguma diferença técnica de um amuleto para um sacramental? Tem. Por exemplo... Boa pergunta, inclusive, viu? Ótima pergunta. Quando eu uso, por exemplo, o meu escapulário. O escapulário ele pode ser considerado, muitas vezes, uma armadura espiritual. Eu estou acreditando no poder do escapulário? Não. Isso seria um amuleto. Quando eu estou usando um sacramental, eu estou acreditando no poder de Deus através desse sinal visível. Eu estou usando, isso que é um sinal da minha devoção e da minha devoção à Virgem Maria e esse desejo de permanecer próximo de Deus. Eu acredito no poder de Deus de defender a minha alma e não do pedaço de pano que está aqui. Posso ajudar aqui também? O que acontece? Isso aí eu aprendi depois de adulto. Depois de adulto eu aprendi quando eu estava trabalhando. A gente ia naqueles eventos de empresa e sempre a empresa dava algum brindezinho, qualquer que seja, qualquer bugiganga, né? Outro dia eu recebi um Lego eram 4 quadradinhos de Lego com as frases daquele evento, tá? E aí eu fui conversando com a minha diretora de RH, ela virava e falava, não, porque o ser humano ele precisa de alguma coisa palpável, visível, para que ele possa interiorizar aquilo, né? E é verdade, e a igreja já sabe disso há 2000 anos, pelo menos. Por quê? Porque o escapulário que ela mostrou e que está aqui, ele por si só, ele não vai fazer nada, né? O que acontece é que quando eu vou tomar banho, tiro a camisa e vejo o escapulário dentro de mim, eu falo, putz, eu sou um protegido por Deus. Eu lembro disso. E a minha lembrança me faz confiar mais em Deus, não no amuleto, né? Não que isso aqui seja um amuleto. Não no amuleto da figa, por exemplo, do olho grego, por exemplo,
né? Não é por eu estar usando o escapulário que ele vai me salvar. Não, é por eu estar usando o escapulário ou a correntinha, né? A cadeia de Nossa Senhora, que eu vou me lembrar, olha, eu sou de Nossa Senhora. Eu sou protegido de Nossa Senhora, então eu vou rezar, eu vou me aproximar mais dela, porque agora isso daqui me ajuda a lembrar que eu sou dela. Sabe um sacramental também que é super comum, até que não é católico, que pra gente... A aliança dos casados. Exatamente, aliança. A minha aliança, eu sou dele e ele é meu. E os evangélicos usam aliança também. Tu não é casada porque tu usa aliança. A aliança ajuda a lembrar. Ajuda a lembrar. A minha, a Débora, mas as outras pessoas também. Ó, ele é casado aí. Tudo bem? Então, gente, depois a gente fala mais, só tem mais uma última coisa que a gente tem que fazer para passar para a próxima parte. Muito rapidamente, então, eu vou falar um pouco sobre funerais cristãos para vocês. A parte mais importante de tudo isso, de todo o ato em respeito ao falecido, é respeitar que é criatura de Deus, é filho de Deus e ele é um ser humano que tem uma dignidade intrínseca. Só pelo fato de ser ser humano, ele tem uma dignidade a ser respeitada. Essa é a parte mais importante, então, para lembrar sobre funerais. O ato litúrgico associado às homenagens ao falecido são as exéquias, que eu não vou entrar em detalhes. A igreja vai ver a morte como a última Páscoa do cristão, a passagem do cristão da vida terrena para a vida eterna. E tem uma frase muito, muito linda do catecismo que vai falar: a igreja teve com esse filho de Deus desde seu nascimento até agora. E agora é a igreja que vai proporcionar um ato litúrgico que entregue essa alma às mãos do Pai. A igreja também vai reconhecer que todo falecido, o que um dia os entes queridos desse falecido vão ainda se reencontrar com ele na glória, e que agora esse falecido está em união com Cristo. É muito importante, então, nos funerais rezar pelo falecido. E uma última consideração para falar: muita coisa aqui a gente não deu muito detalhe, principalmente esses últimos slides. É muito lindo essa parte no catecismo. Eu falo isso toda aula que eu dou, mas leiam o que está escrito no catecismo. É uma profundidade que não dá para imaginar, assim. É muito bonito e vai tirar muitas dúvidas. A gente falou isso já na aula dos mandamentos. É obrigação do católico saber no que ele acredita. E tudo que a gente acredita está nesse livrinho. Então, leiam, apreciem toda essa profundidade. Se vocês tiverem mais dúvidas, perguntem no final, por favor. Eu acho que tem outra parte da aula. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso segundo sacramento, sobre um outro sacramento de iniciação cristã. Então, o que é o sacramento da crisma, que é esse sacramento que vocês vão receber no final do ano? Como eu falei, um sacramento de iniciação, ou seja, com o crisma você vai ingressar na vida em Deus, você vai se colocar mais próximo de Cristo, você vai estar mais unido à igreja com esse sacramento. E esse sacramento vai confirmar e renovar todas as promessas feitas no batismo. Quais são essas promessas? Você acreditar em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, acreditar em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e assim indo no creio. E também você renunciar ao pecado. Tanto que aqueles que vão ser batizados, agora dia 3, vai ter uma parte em que vocês vão fazer as suas promessas pela primeira vez. Então, o padre vai estar lá e vai falar: vocês, para que vocês vivam uma vida em Cristo, vocês renunciam o pecado. E o que vocês vão estar prometendo naquela hora? Que vocês vão estar renunciando o pecado. E aí vocês vão falar: renuncio. Então, lá no batismo, vocês vão fazer pela primeira vez essas promessas de viver para Deus. Só que, muitas vezes, a gente é criança, não lembra dessas promessas, ou às vezes a gente não entende direito da fé quando a gente é batizado.
Por isso que o crisma vai confirmar e vai renovar essas promessas feitas no batismo. O crisma, você vai estar agora com uma mentalidade de adulto, agora com uma mentalidade madura da fé, você vai fazer de novo essas promessas do batismo. Então o padre vai de novo perguntar: vocês renunciam ao demônio? E o que vocês vão ter que responder? Renuncio. Vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Vocês renunciam todas as ações de Satanás? Renuncio. Vai falar mais ou menos assim, eu não sei de cor aqui, mas vocês vão renovar essas promessas que vocês fizeram lá no batismo. Agora com uma mentalidade diferente. Agora vocês vão estar mais maduros na fé. Vocês vão ser, a partir do momento do crisma de vocês vão ser adultos na fé, não mais crianças, não mais inocentes, mas agora vocês vão ter uma responsabilidade muito maior. Vocês vão ser adultos na fé. E no crisma vocês vão receber a plenitude do Espírito Santo. Por quê? No batismo a gente vai receber uma graça. E essa graça, ela nos é dada pelo Espírito Santo. Então no batismo, assim como o batismo de Jesus, quando depois que ele saiu da água, desceu o Espírito Santo em uma forma de pomba, no nosso batismo também desce o Espírito Santo. Não visivelmente como uma pomba, como foi lá com Jesus. Mas o Espírito Santo vai descer sobre nós. Ele vai habitar no nosso coração. Tanto que no batismo a gente vai virar templo do Espírito Santo. Ou seja, a nossa alma vai guardar, entre aspas, esse Espírito Santo. E na crisma a gente vai receber uma carga a mais desse Espírito Santo. A gente vai receber uma plenitude desse Espírito Santo. Uma proporção muito maior do que antes. Então, antes a gente tinha recebido o Espírito Santo. Agora, a partir do momento que a gente é crismado, a gente vai receber a plenitude desse Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo e os frutos que dão vão ser aperfeiçoados a partir do crisma. Eu vou falar aqui mais pra frente melhor sobre esses dons e frutos. Mas eles vão ser alguns dotes, alguns presentes que o Espírito Santo vai dar pra gente viver uma vida melhor, uma vida mais santa. E no crisma eles vão ser aperfeiçoados. Você já vai ter recebido eles no batismo, mas agora no crisma eles vão ganhar uma força a mais. E como a Antonella e o Gabriel já falaram, é um sacramento que imprime caráter. Ou seja, ele marca na sua alma um selo indelével, ou seja, é um selo que não consegue tirar. É como se no seu coração, na sua alma, você pegasse aqueles ferros quentes que usam para marcar gado e botasse lá. E essa marca vai falar: esse é o meu filho. Deus, olhando essa marca na sua alma, essa marca do batismo vai falar: esse é o meu filho, esse está comigo, esse recebeu a minha graça. E no crisma você também vai receber esse selo, essa marca, que esse é um adulto na fé. Ele tem maturidade, ele tem responsabilidades. Essa é a marca que o crisma vai imprimir na nossa alma. E por ser, por imprimir caráter, por ser de caráter indelével, a gente pode ser crismado de novo? Não, é uma vez só. Essa marca na nossa alma, esse sacramento só vai acontecer uma vez na sua vida. Por isso que vocês vão ter que aproveitar o máximo possível desse sacramento que vocês vão receber. A gente está preparando aqui vocês desde do finalzinho do ano passado, dando as aulas, dando catequese, mas o principal vai ter que partir de vocês. Um propósito de mudança de vida. Vocês têm que estar realmente preparados para receber esse sacramento, porque depois disso não vai ter mais. É a única vez que vocês vão receber esse sacramento na sua vida. Então, tentem fazer com a maior perfeição possível, com o maior zelo possível por esse sacramento, o maior amor a Deus possível. E só relembrando aqui, esqueci de relembrar, eu ia relembrar no começo da aula. O que é um sacramento mesmo? Sinal. Forte, gente, todo mundo, vocês precisam saber disso. A gente vai encher o saco de vocês até vocês responderem. O que é um sacramento? Sinal visível e eficaz da graça invisível. Então agora no meio da aula, eu vou assim do nada perguntar o que é um sacramento, vocês vão ter que falar a uma só voz, que é um...
Muito bem, mas é pra saber, não é pra decorar só não. Tem gente que não falou. Tem gente que não falou, mas tudo bem. Acho que precisa de mais de uma vez, só pra todo mundo. Não, chega. E qual que é o tripé? Quais são as 3 coisas necessárias pra acontecer um sacramento? Fórmula, matéria e ministro. E com o crisma não é diferente, porque a gente vai ter matéria, ministro e fórmula também. Qual que vai ser a matéria do crisma? Esse sinal sensível, qual que vai ser? O óleo. Mas tem mais uma matéria que inclusive eu não sabia, eu só fiquei sabendo estudando para essa aula. Alguém se arrisca um palpite? Além do óleo, tem mais uma matéria. Água não é. É a imposição das mãos feitas pelo bispo. Ou seja, na hora do nosso crisma, o bispo ele vai fazer a imposição das mãos. O que é essa imposição das mãos? É um gesto que o bispo vai fazer e por esse gesto, pela autoridade que Deus deu para ele, o Espírito Santo vai descer sobre cada um de vocês. Então vai chegar uma hora na missa do crisma, reparem que o bispo vai estender a mão sobre vocês e vai começar a fazer uma oração. Isso é a imposição das mãos. E esse é o sinal sensível dessa graça invisível. Além do óleo, que o óleo também o bispo vai ungir vocês. Vai fazer um sinal da cruz aqui na testa de vocês com esse óleo. Então essa é a matéria do sacramento da crisma. E o ministro, quem que é? Eu acabei falando aqui, mas o bispo é o ministro ordinário do crisma. É claro que em casos extremos, por exemplo, imagina que tem uma pessoa quase morrendo e ela ainda não é crismada. Se tiver um padre em uma situação de emergência, ele é permitido fazer o crisma. Mas ordinariamente vai ser um bispo. No crisma de vocês, quem vai crismar vocês vai ser um bispo. No meu crisma foi um bispo. No crisma do meu pai foi um bispo. Então, o ministro ordinário, aquele que que vai administrar esse sacramento, vai ser o bispo. E para a fórmula, eu quero chamar aqui um voluntário da plateia. Para fazer uma encenação. Cada vez, não precisa. Alguém se voluntaria? Eu preciso de um menino e uma menina. Pode ser você? Eu? Não, ele. Se você quiser vir também, pode vir também. Isso, um menino e uma menina, foi. Um menino e uma menina. Carlos e Heloísa. Carlão e Elô. Quem aqui vai ser o padrinho? Quem vai ser o padrinho? Carlos ou Heloísa? Você vai ser o padrinho? Tá bom, então. Então, imaginamos que eu sou o bispo, certo? Então aqui tá no dia da missa do crisma. Vai vir a Heloísa para ser crismada. O padrinho dela vai estar do lado dela, na fila. Do lado esquerdo. Crismando à direita. Segurando. Segura o ombro dela. Isso. E aí, vocês vão aqui pra fila, vem aqui pra cá. E eu sou o bispo e eu vou falar a fórmula, o momento em que o crisma realmente é feito. Que é, eu vou chegar pra ela, eu vou estar com óleo. No caso eu não tenho óleo, então vai ser gordura humana mesmo. Não, tô brincando. Óbvio que não. Você acha que eu vou fazer uma dessa? Não, ó, até tô limpando. O bispo vai pegar um óleo, vai molhar o dedo no óleo, vai chegar na testa do crismando e vai falar: Heloísa, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E o que vocês vão responder nessa hora? Amém. Amém. E aí o bispo vai falar: a paz esteja contigo e contigo também. Então força, presta atenção, isso já é um treino. Então vamos lá. Receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. Muito bem, lembrem disso, porque no dia do crisma o bispo vai fazer isso. Só que tem um pequeno detalhe, um detalhe bem curioso, que é: calma, no momento dessa primeira frase, no momento da paz esteja contigo, o bispo vai fazer um ato um pouco peculiar, que ele vai dar um tapa em vocês. Um tapão. Então ele vai estar: receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. Pá. Eu não mereço um tapa. Óbvio que não. Vai ser um tapinha fraco na cara, que é como se fosse um tapa de acorda pra vida, porque agora você é um crismado.
você é uma pessoa madura na fé, você é um soldado de Jesus Cristo. Então, o bispo vai dar um tapa fraquinho, ele vai praticamente encostar a mão, não se preocupem, mas é um tapa que é uma corda pra vida pra vocês, tá bom? Ó, vocês têm sorte, viu? Na minha época eu fiquei com a marca dos dedos aqui no bispo. Dessa vez não, ele melhorou já, viu? Tô brincando, é bem simples. Pode voltar lá, uma salva de palmas para os nossos voluntários. Então, eu vou dar aqui uma exemplificação desse tapa de uma maneira um pouco mais forte, um pouco mais intensa. Ah, não. Brincadeira. Então, o que vai significar esse tapa? Vai ser uma corda para a vida. A corda para a vida é que você não é mais uma criança. Você agora é um adulto na fé. Você é maduro. Então, trate-se como um adulto da fé. E beleza, a gente falou que todos os sacramentos são instituídos por quem? Quem instituiu todos os sacramentos? Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele instituiu todos os sacramentos quando ele estava aqui na terra conosco. E onde é que isso aparece na Bíblia? Quando que foi o crisma dos apóstolos? O primeiro crisma de todos foi em Pentecostes, que eu já li essa passagem aqui para vocês uma vez. Então, essa passagem eu já até sei de cor praticamente, tantas vezes que eu já peguei. Então, eu não vou ler aqui para vocês, eu vou ler essas duas outras aqui. Mas, se perguntarem aqui, Pentecostes é o crisma dos apóstolos, porque o Espírito Santo vai descer sobre eles. Mas aqui, espera aí que tá... Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 14 ao 17, vai mostrar que Pedro e João vão executar esse sacramento, assim como Deus mandou. Além de batizar, eles vão crismar alguns fiéis, vão confirmar esse batismo. Então estava lá aqui, desde o versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então começaram a impor-lhe as mãos e recebiam o Espírito Santo. Então essa passagem vai mostrar pra gente que desde os primeiros tempos da igreja, desde a igreja primitiva, onde os apóstolos ainda estavam vivos, já existia a prática do crisma. Então ele estava falando que, beleza, o pessoal da Samaria, eles se converteram? Se converteram. Foram batizados? Foram batizados. Mas o Espírito Santo, na sua plenitude, ainda não tinha descido sobre eles. O Espírito Santo, no seu ápice, ainda não estava lá com eles. Então eles foram até lá e, como fala a palavra de Deus, imporam as mãos. Que nem eu falei no slide anterior. A imposição das mãos é uma das matérias do crisma. Então eles imporam as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Esse é o crisma. E também aqui a gente tem outra passagem de Atos dos Apóstolos, que eu não vou pegar aqui porque não vai dar tempo, mas se vocês quiserem depois ler, vai falar da relação entre o batismo e a crisma, em que Paulo vai de novo batizar e crismar outras pessoas. E vai ser muito semelhante com o que a gente viu aqui. Ele vai impor as mãos e vai ungir eles com óleo. Assim como vai acontecer com vocês. O bispo, que é um sucessor dos apóstolos, tem a mesma autoridade sacramental dos apóstolos. Ele vai impor as mãos sobre vocês e vai ungir vocês na testa com óleo. Então é possível ver na Bíblia, desde o princípio da igreja, que já existia essa prática do crisma, do sacramento da crisma. E quem que pode receber o sacramento da crisma? Esse é um pouco mais complexo do que o batismo, porque as condições para você ser batizado lá no batismo era você ainda não ser batizado. Aqui você precisa ser batizado. Por quê? Dá para você receber qualquer outro sacramento sem antes ter recebido o batismo? Não. O primeiro batismo de todos, o primeiro sacramento de todos é o batismo, porque é ele que vai abrir as portas da igreja. É por ele que você vai conseguir entrar em todos os mistérios, em toda essa fé, em toda essa liturgia que a gente vive. É pelo batismo. Então não dá para você receber a crisma, não dá para você receber a Eucaristia, não dá para você receber a confissão, nem nenhum dos outros sacramentos sem antes ter sido batizado. E
por a crisma imprimir caráter, ou seja, deixar um selo na sua alma, você só pode receber ela uma vez. Então, quem for batizado e ainda não for crismado, pode receber o sacramento da crisma. Por quê? Porque quem já recebeu o sacramento da crisma não vai receber de novo. É uma vez na vida só. Então você tem que ser batizado e ainda não pode ser crismado. Essas são as condições essenciais. Mas ainda tem essas duas outras, que é você estar em estado de graça e ter feito a catequese. Por que essas são um pouco mais secundárias? Porque se você estiver em pecado, vai valer o crisma, sim ou não? Vai valer o crisma, porque é um sinal eficaz da graça. Mesmo que você esteja em pecado, o crisma aconteceu. Você foi crismado e não vai ser de novo. Só que o que acontece é que todas essas graças, toda essa beleza do crisma, de você receber o Espírito Santo, receber essa maturidade na fé, não vai acontecer. Você não vai receber os efeitos do sacramento. O sacramento aconteceu, ele foi eficaz, mas você ainda não recebeu os sacramentos, ou você ainda não recebeu a graça desses sacramentos, o efeito desses sacramentos. E quando que você vai receber de novo? Quando que essa graça vai descer sobre você? Na sua próxima confissão válida. Ou seja, se eu estou em estado de pecado e receber o crisma, eu fui crismado sim ou não? Sim, eu fui crismado. Só que essa graça só vai acontecer na minha vida quando eu me confessar, da próxima vez que eu me confessar. Aí toda aquela graça que eu recebi no dia do meu crisma vai estar presente sobre mim. E a catequese também é outro fator secundário. Por quê? Porque a catequese é o que a gente está fazendo com vocês, é ensinando o que vocês devem acreditar para poderem ser maduros na fé. A gente está dando aqui as aulas, não é à toa, é para vocês entenderem o que está acontecendo. O que é essa fé que a gente acredita para vocês receberem o crisma. Mas uma pessoa que não sabe, não fez catequese e não sabe muito da nossa fé, se ela receber o crisma, vai valer sim ou não? Vai. Por quê? Porque é um sacramento, o sacramento é um sinal eficaz. Ou seja, não depende da minha compreensão sobre aquele mistério, não depende da minha fé. Mas ainda a igreja recomenda fortemente que exista a catequese. Por quê? Para vocês entenderem o que vocês estão recebendo, para vocês terem mais fé, para vocês terem essa maturidade. Amém? E agora, indo de novo... E até a propósito, né? A gente está fazendo a catequese aqui e pelo que a gente está vendo, a catequese ela é secundária, mas ela é ainda assim importante para que esse efeito, os frutos desse Espírito Santo possam ser cada vez maiores. Então, uma sugestão para vocês que estão aqui na catequese: em setembro vocês vão receber o sacramento da crisma. Ótimo, maravilha, parabéns! Mas a catequese, não a nossa aula institucional aqui, a busca pelo conhecimento de Deus, que é a catequese, ela continua por vocês mesmos. Eu, o Pedro, o André, a Débora, a Antonella e todos nós continuamos todos os dias aprendendo um pouquinho mais de Deus. A nossa catequese continua. Vocês entenderam? Então não é passar, terminei a catequese, ganhei o diploma, vou embora. Vou pra vida. Não tá bom? Fugir da igreja. Pelo amor de Deus. E agora, voltando a falar de novo sobre aqueles dons e frutos do Espírito Santo que são aprimorados na sua alma quando você recebe a crisma, aqui estão eles. Eu vou falar bem por cima porque, se eu não me engano, já falaram para vocês na aula de Espírito Santo propriamente dito. Mas quais são os 7 dons do Espírito Santo? Sabedoria, que você saber discernir entre o certo e o errado. Inteligência, é você conseguir entender os mistérios que a igreja revelou, que Deus revelou pra gente através de Jesus Cristo da igreja. A ciência é você conseguir contemplar a Deus através da criação, você saber que existe uma ordem na criação que remete a Deus. A fortaleza é você suportar as perseguições e adversidades que acontecem na sua vida de uma forma santa. O conselho é você saber tomar as decisões em momentos difíceis, decisões que muitas vezes o mundo não vai entender, mas que é o certo a se fazer. A piedade,
que é você saber ter zelo pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pelos mistérios de Deus, é você tratar a Deus como Ele merece. E o temor de Deus, que não é um medo de Deus, mas é um receio de ofender a Ele, e por consequência, uma forma de evitar o pecado, tá? Esse daqui eu passei bem por cima mesmo, porque a gente já viu antes. E eu vou passar também para os 12 frutos. O pessoal que está copiando, depois se precisar eu mando os slides ou vocês pegam no vídeo aqui para terminar de copiar. Mas os 12 frutos vão ser como que os reflexos exteriores da nossa vida interior. Ou seja, se a gente tem uma vida santa interiormente, os reflexos exteriores vão ser esses 12 frutos, que é a caridade, você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A alegria, você ser alegre, você ser contente no Espírito Santo. A paz é você ter tranquilidade na alma, apesar de tudo que está acontecendo na sua vida, você ter a tranquilidade em Deus. Paciência, você suportar as dificuldades sem desânimo, sem desfalecer, sem nada disso. Longanimidade, que é até um pouquinho difícil de pronunciar, né? Mas é você ser perseverante diante das provações durante um tempo. Então você saber esperar no tempo de Deus. A benignidade, eita meu Deus, que é você saber ser bom com os outros, você fazer o bem com os outros. A bondade, que é uma inclinação constante e habitual para você fazer o bem. Mansidão, que é você saber dominar as suas paixões, as suas reações, principalmente a da ira. Então uma pessoa mansa é uma pessoa calma, que não vai sair batendo em todo mundo. A fidelidade, que é você ser leal a Deus, você ter constância na vida moral. A modéstia, que você saber se comportar bem dependendo do contexto e se apresentar de uma forma boa. Então, usar roupas decentes, ter uma linguagem boa. A continência, que é você ter esse autocontrole, você saber controlar as suas próprias paixões. E a castidade, que é a integração da sexualidade segundo o estado de vida. Ou seja, você tem que adequar a sua sexualidade dependendo do jeito que você vive. Se você é casado, solteiro, etc. Tá? Então esses são os 7 dons do Espírito Santo e os 12 frutos que vão ser aprimorados a partir do sacramento do crisma. E qual que vai ser a missão que os crismandos devem ter a partir do momento que eles são crismados? Quando eles são crismados, vocês vão se tornar como se soldados de Cristo. Vocês vão se tornar parte do batalhão, da milícia de Jesus Cristo. Ou seja, para isso vocês vão ter que espalhar o Evangelho. Vocês vão ter que defender a fé. Isso significa que, a partir do momento que vocês são crismados, vocês vão receber a missão de pregar a palavra de Deus. Não precisa fazer uma peregrinação, fazer uma viagem. Vocês podem pregar, vocês conseguem espalhar o Evangelho na sua vida cotidiana. Ou seja, para a sua família, para os seus amigos, com palavras, com obras. Não é nada de extraordinário, é você fazer no seu dia a dia, você espalhar o Evangelho no seu dia a dia e defender a fé, caso alguém comece a fazer questionamentos. Por isso que vocês estão tendo a catequese, para vocês saberem a doutrina da igreja e, se precisar, defender a fé. Certo? Então agora é só fazer uma recapitulação da aula com uma tabelinha aqui dos sacramentos, matéria, ministro, fórmula e o efeito. Tá? Qual foi o primeiro sacramento que a gente viu hoje? E o primeiro sacramento de todos? Batismo, muito bem. Qual que é a matéria do batismo? Força. Água, muito bem. Quem que é o ministro do batismo? Isso. Em outras palavras, são os clérigos, ou seja, todas as pessoas que fazem parte do clero, que são os diáconos, padres e bispos, aqui não ia caber, mas eles são os ministros ordinários do batismo. E os ministros extraordinários, em caso de emergência, quem pode ser? Os leigos, qualquer pessoa. Eu posso batizar em caso de emergência, vocês... inclusive os não batizados. Se vier um muçulmano com a mesma intenção da nossa igreja batizar uma criança, isso também é válido, tá? Mas ele tem que ter a mesma intenção do que a igreja pretende fazer. Por isso que existem algumas igrejas que estão fora da igreja católica, por exemplo, a igreja ortodoxa, que o batismo deles é válido, porque eles têm a mesma intenção do que a nossa igreja quer fazer. Tá bom? E casos, outros protestantes, por exemplo, aí já não são válidos, porque eles não têm a mesma intenção. Tá bom? E qual que é a fórmula do batismo?
Muito bem, então você vai falar o nome da pessoa, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, vai jogar um pouquinho de água, e do Filho e do Espírito Santo, e vai jogar um pouquinho de 3 águas aí, pra batizar a pessoa. E qual que vai ser os principais efeitos do batismo? Primeiro, você vai se tornar filho de Deus, ou seja, você vai fazer parte da filiação divina, e por consequência você vai ter a sua entrada na igreja, ou seja, você vai conseguir receber os outros sacramentos, você vai conseguir compartilhar da fé da igreja, você vai entrar nesse mistério todo que a gente está falando para vocês. Também vai ter o perdão dos pecados, tanto o pecado original que foi herdado de Adão e Eva, tanto os pecados que a gente cometeu até o momento do batismo. E você vai receber também as virtudes teologais, ou seja, fé, esperança e caridade. Você vai receber a missão de ser profeta, sacerdote, profeta e rei no mundo. Então, são várias coisas que o batismo, vários efeitos que o batismo dá pra gente, várias graças que ele transmite através desse sinal sensível, tá? E o segundo sacramento que a gente viu hoje, no caso foi crisma. Muito bem. Qual que é a matéria da crisma? Óleo e imposição das mãos, que aqui eu só botei óleo, porque não coube, sabe? Qual que é o ministro do crisma? O bispo. E em casos extraordinários de emergência pode ser um padre. Qual que é a fórmula do bispo? A fórmula para fazer o crisma. Eu vou falar a parte do bispo, vocês falam a parte de vocês, tá? Fulano de tal, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Dando tapa na cara nessa hora. E qual que é o efeito do crisma? Primeiro, vocês vão se tornar adultos na fé. Vocês vão ter a maturidade em tudo aquilo que vocês acreditam, em toda essa fé da igreja. Vocês também vão receber a missão de espalhar o evangelho, de defender a fé. E vocês vão receber, eu acho que essa é o principal efeito de todos, vocês vão receber a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, vocês vão ter o Espírito Santo no seu ápice dentro de vocês. Olha que honra, né? E, bom, acho que é isso. Terminamos a nossa aula. Alguma dúvida sobre crisma, ou batismo, ou sacramentos no geral? Nenhuma? Muito bem. Se eu posso fazer então uma última palavrinha aqui. Eu sei. O seguinte, quando a gente fala dos sacramentos, eu também gosto de lembrar vocês como um exemplo, tá? Lembrem que existe uma simbologia de que Jesus é a videira, né? Sabe o que é uma videira, né? É uma árvore que dá uva. Ele é a videira. E nós somos... Vocês sabem? Nós somos os ramos, né? Só que esses ramos, eles sobrevivem fora da videira? Não dá. O ramo no chão não pega nada. Então, o que é o batismo? O batismo é quando nós somos enxertados, nós somos colocados, ligados à videira. Então, o batismo, ele é isso. A gente é enxertado nessa videira. A partir dali, a gente vai começar a receber seiva, a gente vai começar a receber os nutrientes, não é verdade? Então, esse daqui é o batismo. E o crisma? O que seria o crisma? É o fortalecimento desse ramo na videira. Então, a gente fica mais forte, a gente fica mais saudável. No momento do enxerto, ainda é frágil, a gente precisa tomar mais cuidado. Mas depois que fortaleceu, a gente já está forte, a gente está saudável. Depois, vocês vão ver a Eucaristia, que é o quê? É a própria seiva que vai correr nas veias aí, né? Nos canais aí, para chegar até nós. Vai ter a unção dos enfermos. E aí todos os outros sacramentos correspondentes, fazendo esse paralelo à videira. Tudo bem? Beleza. Alguma dúvida?